Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, Voltando aqui hoje para falar para vocês, né, que eu não poderia deixar de falar. Meu canal é sobre o luto e eu tô passando aqui hoje para falar para vocês sobre o luto do meu irmão Fernando, né? Postei aí no Instagram, no Facebook. Então, eu vou falar assim um pouquinho da vida dele, né, para vocês. Esse meu irmão Fernando não é novidade para ninguém, assim, da minha família, dos amigos mais próximos, dos vizinhos, que ele bebia, né? Ele era alcoólatra. E assim, eu acho que ele ficou, né, no alcoolismo devido às situações da vida dele que ele passou e não teve estrutura emocional, né, para enfrentar essas situações, né? Então ele foi beber, virou alcoólatra, pensando que o alcoolismo aliviava, né, os seus problemas, as suas dores, né? É isso que eu acho que aconteceu com ele. É triste, mas é isso. A minha opinião foi isso. E assim, gente, e quando ele bebia, é assim que aconteceu. Quando ele bebia, né? Eu não preciso entrar aqui em detalhes, que todo mundo sabe. Quando a pessoa bebe, né? A pessoa é, tem ações desagradáveis, né? Na família, né? Então, aconteceu que, para falar a verdade, que eu falei que sempre ia falar a verdade para vocês, aconteceu que a família se afastou do meu irmão, sabe? Sim, o Fernando ele morava sozinho. É, a família se afastou, né? Porque, na minha opinião também, eu vou falar aqui, se for sincera, ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que bebe, né? Porque quem bebe em festa de família, em várias situações acontecem coisas desagradáveis e ninguém quer passar por isso, e eu acho certo isso. Então foi por causa disso que a família se afastou. Ele morava sozinho, tinha um irmão meu ainda que tinha contato com ele sempre que ele precisava de alguma coisa. Daí meu irmão fazia o que podia por ele, né? E a minha irmã, de vez em quando, também, uma das minhas irmãs ajudava. E eu posso falar assim para vocês que ele sem beber, gente, ele sem beber era uma pessoa ótima, ótima, tinha um coração bom, todas as pessoas gostavam dele, todas as pessoas se preocupavam com ele, todas as pessoas perguntavam dele e tinha dó, porque ele bebia, né? Não entendi uma pessoa tão boa e foi cair assim na vida do alcoolismo, né? Ele tinha um bom coração. E também ele já foi internado assim, que eu lembro, umas 3 vezes, né? Para ver se ele conseguia parar de beber, né? Mas infelizmente não conseguiu, né? E eu acho assim, na minha opinião, essa é a minha opinião, né? O alcoolismo é considerado uma doença, mas eu sei de casos que tem pessoas que conseguiu se recuperar do alcoolismo, né? A pessoa tem que ter força de vontade e tem que querer sair disso, né? Quando a pessoa não quer, não decide, daí não adianta, gente. E eu vou ser bem sincera para vocês. Eu não me arrependo de ter afastado do meu irmão Fernando por essa situação. Eu não me arrependo porque eu vivi mais em paz, eu vivi a minha vida mais tranquila com esse afastamento. Mas eu me arrependo sim de não ter ido de vez em quando na casa dele para dar conselho para ele sair do alcoolismo ainda. Apesar que eu tenho consciência que eu, no passado, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu dei conselho, eu orava sempre muito por ele e a minha consciência tá tranquila, né? Eu só acho que eu ainda teria mais tempo para fazer isso, para dar conselho para ele, né? Eu não esperava que ele ia morrer agora, nesse momento, né?
Eu esperava que ele ia viver mais e aí ia dar tempo para mim dar esses conselhos para ele. Mas não deu, já foi. Eu aprendi no curso de Espiritismo, graças a Deus, que Deus nos perdoa sempre. A gente também tem que se perdoar, né? No momento, agora, nesse instante, eu não estava preparada também para dar esses conselhos para ele, né? Por isso que eu pensava no futuro isso. Eu me perdoo, eu sei que Deus me perdoa e eu também sei que Ele tem um bom coração, também vai me perdoar. É isso. Então, gente, é assim. Eu prefiro lembrar do meu irmão na época que ele não bebia, porque era muito bom. Eu tinha 11 anos, o Tony, meu irmão, que vai comigo até hoje no flashback, tinha 15, e esse meu irmão que faleceu, o Fernando, tinha 18. E na época dos anos 80, a gente ia nas discotecas da vida e a gente se divertia muito, né? Eu ia com meus dois irmãos e eles ficavam como guarda-costa meu, né? Qualquer rapaz, qualquer moço que se aproximava, eles falavam assim: ó, é minha irmãzinha, viu? Olha lá o que você vai fazer. Então os moços já saía correndo, porque tinha medo dos dois. Então eu prefiro lembrar do Fernando, do meu irmão que faleceu dessa época. E ele, gente, nessa época dos anos 80, ele adorava o John Travolta, né? E ele treinava com algumas meninas em casa os passos do John Travolta e participava de bastante concurso de dança. Ele fazia as roupas iguais, ele e a menina que ia dançar com ele, e eles ganharam bastante concurso de dança. Ele dançava muito bem. E eu, particularmente, gente, para ser sincera, eu não achava o meu irmão fisicamente bonito, mas pelo fato dele dançar bem, as meninas, quando iam em discoteca, ficava tudo em cima dele, porque ele dançava bem, ele chamava atenção. E ele só namorou menina bonita nessa época. É isso que eu lembro dele. E eu tinha orgulho que ele dançava bem, né? Todo mundo parava assim, ficava olhando. Então eu prefiro guardar essas lembranças boas, gente. É isso. E eu vou falar outra coisa aqui para vocês. Quando alguém parte, a gente tem que lembrar das coisas boas. O que foi de ruim a gente esquece, porque todo mundo é imperfeito. A gente está aqui para a gente evoluir espiritualmente. E eu também, eu creio que a morte é uma passagem, né? O espírito é eterno. E eu creio que pelo fato da pessoa beber, é, não é não é que ela seja ruim. Ele bebia e tinha um bom coração. E isso eu acho que conta para a evolução espiritual dele, para Deus, né? A pessoa tendo um bom coração, porque tem tanta gente que não bebe e é uma pessoa má, não tem bom coração, e ele bebia, ele tinha bom coração, isso todo mundo sabe. Então isso vai contar muito para a evolução dele espiritual, né? E eu espero assim que aonde ele esteja, que ele tenha encontrado a paz, que ele não conseguiu encontrar aqui no plano terrestre, que ele encontre a paz, que ele esteja bem, né? Que ele encontre todos os entes queridos que já foi, né? E que ele aguarde a gente lá para a gente viver todo mundo bem, né? O que não pôde viver aqui. É isso que eu acredito, né? Desejo tudo de bom para ele, que ele vá para o caminho da luz e tenha só a evolução espiritual que precisa, né? É isso. E eu vou falar assim, como o meu canal é sobre o luto, gente, eu vou falar assim, uma coisa particular minha, né? Quando meu filho... Desculpa. Quando meu filho deu notícia que meu irmão faleceu, ele falou assim pra mim: mãe, você tá chorando, mãe? Você vivia distante dele. Desculpa, viu, gente? Eu vou me controlar. Aí eu falei pro meu filho: não é porque a gente vive distante da pessoa que a gente não gosta da pessoa. A gente gosta. Ele é meu irmão. Sempre vou gostar. E
Eu senti sim. Toda pessoa, né, que falece, que faz a passagem, melhor dizendo, a gente sente sim. Só que dependendo da convivência que você tem com a pessoa, o luto, na minha opinião, é vivido de forma diferente. O meu irmão, como era distante, eu senti sim, mas não na mesma intensidade, né, que eu senti do Eduardo, com certeza. Mas eu senti, eu fiquei triste, eu oro para que ele esteja bem. É isso que eu queria falar. O luto é sentido, eu acho, na minha opinião, conforme a convivência que você tem da pessoa. Se é mais intensificado ou se é mais ameno. Do meu irmão, eu posso falar que foi mais ameno, gente. Do Eduardo, foi intenso, profundo. Mas todo o luto é sentido, com certeza. Então, gente, eu quero aproveitar aqui também. Desculpa que eu chorei, gente. Também eu quero aproveitar aqui e pedir desculpa, que eu fiquei aí 2 semanas sem fazer vídeo, né? Já estava acontecendo alguns problemas com o meu carro, estava quebrando demais, eu estava atrás disso, já estava com esse problema, e daí aconteceu o luto do meu irmão, né? Daí eu não estava bem para gravar vídeo, gente, não estava. Daí, agora voltei, graças a Deus. E vamos seguir em frente, né? Que o luto é apenas uma passagem, a gente vai se encontrar com todos os nossos entes queridos algum dia, eu creio nisso. E isso traz consolo para todo mundo, é isso. Mas creia no que faça o seu coração sentir melhor. Quando alguma pessoa querida sua, faz a passagem, creia no que faça você sentir melhor, é isso. Eu creio nisso, porque isso faz eu sentir melhor e me consola. Então, gente, eu fico por aqui. Obrigada pela escuta, obrigada pelo precioso tempo de vocês. Espero vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijos.